Programa Wesley Sattler. Oferecimento Kobe. A sua concessionária Nissan no Espírito Santo. Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Ofertas e condições incríveis para toda a linha na Kobe Nissan. Nissan March e Nissan Versa modelo 2020 com taxa zero para todas as versões e bônus de até R$ 3.500. E mais, Nissan Kicks e Nissan Sentra modelo 2020 com taxa zero ou parcelas de R$ 799 mensais em 36 vezes no plano Replay. Está na hora de pegar o seu Nissan. Kobe, sua concessionária Nissan do Espírito Santo. Ele é presidente do Conselho do Sebrae, vocês já conhecem a trajetória política de Carlos Manato, e eu consigo também aqui colocar um pouco mais de lenha na fogueira, dizendo que ele é um dos legítimos representantes do governo Bolsonaro aqui no estado. Falei de mais ou de menos agora? Não, falou até bem, né? Eu sou um dos. Eu acho que tem vários atores, né, que representam. Eu me considero um deles. A doutora Soraya também, a deputada federal, é um deles, e tem outros também. Ok, então vamos lá. Por essa lógica, onde o senhor colocaria, em que lugar o senhor colocaria o governo do Espírito Santo, o governo federal e as chuvas? Como é que ficaria esse tabuleiro armado pelo senhor agora? Olha, infelizmente aconteceu um desastre da natureza. Ninguém previa, né? Foi na madrugada de sexta para sábado, certo? Nós fizemos, qual foi o nosso papel? Ligamos para a Defesa Civil Nacional, para o ministro Canuto, pedimos socorro e no sábado, meio-dia, já tinham 2 representantes da Defesa Civil de Brasília aqui, já se apresentaram ao governo e começaram a negociar o que poderia ser feito, né? Então, 2 representantes. O governo do estado também agiu, botou a Defesa Civil dele, botou todas as secretarias. Em tempo hábil ou não? A parte do governo do estado, sim. O que eu acho que demorou, certo, foi o governo pedir ajuda ao governo federal, certo? Todo mundo queria, o povo clamava pelo Exército, né? E o governo, numa quarta-feira de manhã, deu uma entrevista que não era o momento de solicitar o Exército. Nós acionamos, o prefeito de Conha acionou na quarta-feira. Quarta-noite o governador viu que muita pressão popular, acionou quarta-noite, quinta de manhã o Exército já estava lá. Então o Exército já estava preparado. Então o que aconteceu é que eu acredito que no primeiro dia tinha que ter já solicitado o apoio do Exército. Eu acho que essa lacuna que foi ruim. E existe esse componente político aí, essa guerra de egos, talvez até em tragédias? Olha, na nossa não. De jeito nenhum. Nós não fomos para lá bater fotografia, nós não fizemos, nós fomos sim, conversamos com os ministros, conversamos com a Defesa Civil que veio aqui, eles foram lá no nosso escritório e deixou claro algumas coisas interessantes para a população, que ajudar a reconstrução, que ajudar as pontes, a fazer isso tudo direto com as prefeituras. Então ia encurtar o caminho. Nós acionamos o ministro da Educação, falou sem problema nenhum, faz o levantamento das escolas e das creches para mandar. Então nós fizemos o nosso papel. Você falou que eu sou presidente do Sebrae, muito bem colocado. Nós acionamos ali a Direct é o órgão que dirige o Sebrae, abriu uma linha para essas ações de R$1 milhão para contratar consultores, o Sebrae pagando zero de custo para o empresário, o MEI, né, o microempreendedor individual, e o Sebrae foi para a Iconha, foi para os outros municípios já para cadastrar, orientar, ver o que precisa, dar curso. Nós não ficamos fazendo barulho. O que interessa é resolver o problema de quem está lá na ponta. Ok. Não quero aqui, aliás, quero sim, eu gosto de uma polêmica, então vamos continuar aqui falando um pouquinho mais sobre essa corda que parece que um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Agora da questão dos combustíveis também a gente vê algo parecido. Olha só, o que Bolsonaro quer? Bolsonaro vai diminuir o preço lá na refinaria, diminuir lá, né, na distribuição. O que acontece? Diminuiu lá, o governo do estado ele cobra o ICMS na bomba. Então não há diminuição, entendeu? Porque cobrou lá. O que ele quer? É que na refinaria, ali na distribuidora, seja colocado o ICMS ali. Se for ali, aí vai baixar lá na bomba no final.
certo? Para você ver o governo federal, os impostos do governo federal dá 13%, o ICMS é 29%. Cada estado tem sua variação. Então ele quer que isso aí há uma diminuição em que beneficie quem? O consumidor final. Ok, eu sei que o senhor é bem próximo ao presidente Bolsonaro. Aliás, esse blazer aí foi usado numa foto histórica com ele, não foi? Esse mesmo blazer? Esse blazer eu não tirei ele mais e nem botei para lavar, né? A mão do presidente aqui, eu vou fazer um quadro dele. Olha que pesa sobre o senhor também todas as polêmicas com isso, hein? Sem problema. No próximo bloco eu quero voltar às polêmicas do presidente Bolsonaro e saber se isso é tática diversionista ou se realmente nós estamos tratando com uma pessoa que é simplesmente simples e fala o que pensa até quando não deve. Enfim, assunto para o próximo bloco, tá bom? Ofertas e condições incríveis para toda a linha na Kobe Nissan. Nissan Frontier S 4x4 Turbo Diesel a partir de 112.740. Desconto de 28 mil. E Nissan Frontier LE modelo 2020 4x4 Biturbo Diesel com 190 cavalos, teto solar, câmera 360 graus, 6 airbags e suspensão traseira multilink com desconto de 33 mil reais. Promoção válida para produtor rural e CNPJ. Aproveite. Kobe, sua concessionária Nissan no Espírito Santo. E aqui estamos de volta ao programa Wesley Sattler, conversando com o presidente do Sebrae, Carlos Manato, que também tem uma história política imensa aqui no Espírito Santo, no Brasil. É uma pessoa muito ligada ao presidente Bolsonaro. No bloco anterior, eu brinquei que esse blazer que ele está usando aqui, ó, carrega um peso extra, porque foi o blazer que ele tirou a última foto com o presidente. Ou seja, com essa proximidade todinha, será que ele vai nos entregar um pouquinho do que queremos saber sobre, por exemplo, a personalidade do presidente? Olha, o que ele faz falando algumas coisas que reverberam de maneira muito negativa às vezes? Isso é tática diversionista para tirar a atenção de assuntos que realmente ele quer andar livremente? Ou ele é simplesmente essa pessoa que fala o que pensa e dane-se o mundo ou não me chama Raimundo? Olha, eu conheço bem o Bolsonaro. O Bolsonaro veio aqui no Espírito Santo, ficou 3 vezes lá em casa, jantou comigo em Brasília 5 vezes. Toda terça, quarta e quinta eu encontrava com o Bolsonaro. O Bolsonaro é aquilo. O jeito dele ser aqui é simples. É uma pessoa humilde, ouve, né? Mas ele tem alguns momentos até intempestivo, que ele, né, fala o que pensa. O Bolsonaro é daquela forma. Então, o que acontece é vocês, jornalistas, às vezes botam uma pimenta ou... Nós da mídia. Da mídia, bota uma isca e ele engole a isca toda e vai em frente. Então ele bate de frente com algumas coisas. Porque as coisas boas que estão acontecendo, você observa os números. Nós estamos aí com taxa Selic 4,25, a menor da história. A inflação do mês de janeiro, a menor da história. Então você vê as coisas acontecendo, o desemprego caindo, né? A inflação controlada, o dólar tem a sua estabilidade, sobe um pouquinho, mas aí a gasolina caiu, tudo acontecendo, 13º do Bolsa Família, mas a mídia não coloca para a população essas coisas boas que estão acontecendo no Brasil. Entendeu? Então isso aí ele fica revoltado, ele toma uma medida positiva que é bom, eles pegam um lado ruim porque teve uma fala qualquer, certo? Se você observar o que Lula falou dos funcionários públicos, né, comparando com os políticos são muito melhores do que do que a população em geral, do que o servidor público. Então era relevado. Agora não, Bolsonaro falou qualquer coisinha. Então acho que a gente tem que ter mais responsabilidade com o Brasil e mais nas coisas positivas. Mas quando nós estamos falando da mídia em relação ao presidente Bolsonaro, ele também entrega pérolas muito boas para a gente poder debater aqui, falar e até fazer debates quentes, né? Por exemplo, os filhos dele colaboram muito com isso, você não acha? Eu acho que até que, infelizmente, os filhos dele colaboram muito para essa polêmica negativa. Com certeza, né? Se fosse o meu filho falando, né? E o filho de um, de outro falando, não teria problema. Agora é filho de um presidente. As pessoas analisam isso e também a interpretação da fala dos filhos. Quando o Eduardo falou do AI-5, a forma que ele falou, interpretaram diferente. Então, realmente, eles deveriam tentar analisar com calma as falas, as posições, porque eles são filhos do presidente da República, né? Então não cabe a eles fazerem alguns comentários que possam prejudicar o governo. Então, nesse ponto a gente até concorda. Ok, e saindo um pouquinho daquela fase Facebook, porque no Facebook a gente encontra pessoas que entendem tanto de política, na verdade, que discutem, que colocam até
previsões futuras, e me parece que uma delas é que o presidente e o nosso ministro Moro não se dão bem. Olha, isso aí não existe isso, né? O Bolsonaro tem um respeito muito grande pro Moro. O Moro é uma Ele pessoa... não tem medo do Moro, não? Do Moro ganhar as eleições no lugar dele, nas próximas eleições? Não tem medo, não. O Moro já tem o seu lugar, né? O Moro é uma pessoa que até a gente ouve e conversa. O Moro é um cara para ir para o ministro, lá para o STF, né? É uma pessoa para lá. Logicamente que se tiver uma conversa política e ele quiser entrar na política, é uma pessoa que pode ser um vice-presidente com o Bolsonaro e depois ser até o sucessor. Mas na ordem cronológica que tem normal, sem desvios, o Moro é Supremo Tribunal Federal. Ok, uma coisa que eu gostei muito do senhor quando o senhor foi acionado para essa entrevista, nós lhe perguntamos, posso perguntar qualquer coisa? O que o senhor respondeu? Pode perguntar o que você quiser, qualquer tema. Joga para cima e escolhe um que a gente conversa. Por onde anda o Magno Malta, que deveria fazer parte do governo Bolsonaro? Uma pergunta difícil também. Não, Dá banana para macaco. O Magno Malta, eu não tenho encontrado o Magno Malta, até mando um abraço para ele, né? O Magno tem se dedicado muito, até onde eu sei, a cuidar dos drogados. Ele tem uma... Tem programa de TV também? Ele tem um sítio, né, que acolhe as pessoas com necessidade de droga. Ele tem a rádio dele também, né, em Vila Velha, e alguma coisa de televisão. Então o Magno está um pouco... Eu não tenho visto qualquer movimentação política dele. Eu acho que ele está dedicando as coisas pessoais, as coisas que ele já tinha antes, que é o tratamento do drogado, é a rádio e televisão. É um inimigo do governo Bolsonaro? Não, de jeito nenhum. Eu nunca vi o Magno falar uma palavra contra o governo Bolsonaro. Ok. Você sabe que recentemente eu entrevistei o Magno Malta e perguntei a ele a mesma coisa que fiz ao senhor agora. E a resposta dele foi, eu continuo sendo um defensor do governo Bolsonaro. Com certeza. Então... Ele, tá vendo? Nós não combinamos nada. Não te peguei na pegadinha aqui, não. Bem que eu tentei, hein? Não, mas jornalista não pode fugir. Tem que fazer, tem que tentar dar uma pimentada na entrevista. Olha, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, muito obrigado realmente por estar tão aberto à entrevista, conversar sobre temas que são polêmicos, mas a televisão, ela tem essa obrigação, eu acho, de colocar literalmente o dedo na ferida sempre e deixar que você que está em casa avalie, reflita e decida sempre o que é melhor para você, tá bom? Lembrando que o melhor tem que ser bom para todos, para o coletivo, tá? Muito obrigado mais uma vez. Um abraço, Wesley, muito obrigado. Obrigado a vocês. E leva um abração para a Soraya também, para a deputada Soraya. Está lá em Brasília fazendo um grande trabalho, estou muito orgulhoso. Que bacana, que bacana. Ok, fique com Deus e até o nosso próximo encontro aqui no programa Wesley Sattler na sua TV Ambiental, que você sabe, é a TV que sim, te reconecta. Programa Wesley Sattler. Oferecimento Kobe. A sua concessionária Nissan no Espírito Santo. Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso.